Bem-vindos ao terceiro webinar do Retail Series 2022. Eu diria que a certificação não nos dá descanso, ok? E, portanto, obriga-nos a um ritmo permanente de atenção, de monitorização, de identificar fragilidades, de as ultrapassar. Há esta preocupação de onde é que termina o marketing social, onde é que termina este compromisso de transparência com o consumidor. E começa a propaganda, neste sentido, enfim, um bocadinho menos simpático da palavra propaganda, acompanhado de rigor técnico, ou seja, o que é que pode ser comunicado, de que forma, enfim, para não estar a criar falsas expectativas. A nossa palavra de ordem, ao nível da responsabilidade social, é dar as mãos pelo planeta e pelas pessoas. Com estas palavras do Paulo Monteiro, diretor de Responsabilidade Social e Ambiente do Auchan Portugal, que começamos o nosso seminário, o nosso webinar de hoje sobre sustentabilidade. Basicamente, ao longo dos próximos minutos, iremos falar do que é isto de sustentabilidade, como é que ela se aplica em particular ao setor do retalho e do grande consumo, o papel do consumidor e das empresas, o que fazer, a comunicação, o Covid e a inflação, e iremos falar de todos estes temas e iremos dar alguma perspectiva do que é o momento atual e do que pode ainda ser feito neste que é um longo caminho. E porquê deste tema? Porque, em primeiro lugar, mais uma vez, esta Retail Series 2022 está inspirada naquilo que nos disseram no início do ano. No início do ano, perguntámos aos profissionais do setor o que é que eram as suas principais prioridades para este ano. Práticas sustentáveis apareceu em terceiro lugar, ali muito próximo com a experiência de compra. Mas é importante distinguir entre a perspectiva dos fabricantes e a perspectiva dos retalhistas. Enquanto noutras das prioridades, como por exemplo a inovação, há um grande equilíbrio, aqui, no caso das práticas sustentáveis, é talvez aquela em que, em termos relativos, existe, à parte da experiência de compra, um maior afastamento, em que 58% dos fabricantes considera práticas sustentáveis como uma prioridade, e por isso, para os fabricantes, é a segunda das prioridades, enquanto, aparentemente, para os retalhistas, está no top 4, em quarto lugar, quinto lugar, ali a par da Business Intelligence. No entanto, isto também, e poderemos ver ao longo deste próximo webinar, poderemos ver que se calhar tem a ver com o caminho, e com o caminho que há a percorrer de ambos os lados, do lado dos retalhistas e do lado dos fabricantes. E por isso vamos então falar um bocadinho da importância. A importância tem a ver com isto. É talvez o setor do grande consumo é aquele que tem uma das maiores pegadas ecológicas. Porquê? Porque desde o ponto mais extremo, no caso dos produtos alimentares, em que estamos a fazer agricultura, estamos a plantar, até ao transporte destes produtos, até à chegada aos armazéns e às fábricas das matérias-primas, até à transformação do produto, caso seja um produto transformado, até se levar em termos logísticos para os armazéns dos distribuidores, quer para chegar à casa do consumidor e não só. Há aqui um longo percurso nesta pegada e por isso é fundamental nós percebermos de fio a pavio, como se diz em bom português, o que é que se passa e como é que podemos intervir e como é que podemos atingir os objetivos que se quer, pelo menos até 2050, com a neutralidade carbónica. E por isso o retalho e o grande consumo são duas pedras basilares para fazer esta mudança, até porque o papel que se tem junto do consumidor e da sua educação leva a que queiramos e consigamos neste setor influenciar os comportamentos para serem comportamentos
mais sustentáveis. Claro que também é fundamental nós falarmos, e iremos falar disso, sobre o momento atual. Um momento atual que é marcado por aumentos de custos, por inflação, por vários tipos de inflação, e por isso a sustentabilidade poderá ou não ser o parente mais pobre. Então, vamos falar um bocadinho em termos históricos do que é este tema e como é que ele surge, na verdade, em termos de importância. É óbvio que se nós falarmos de povos indígenas, se falarmos de determinados comportamentos, a sustentabilidade já está presente há centenas e centenas de anos. No entanto, o tema de forma estruturada só surge em 1987 com o relatório Brundtland, em que neste relatório se aponta pela primeira vez para um fator que é o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável é a capacidade de pessoas e empresas garantirem a sustentabilidade do ambiente, a sustentabilidade das sociedades em que se inserem, a sustentabilidade económica de todos os atores que estão aqui presentes. E por isso, 7 anos mais tarde, em 94, surge a ideia que iremos falar um bocadinho mais à frente, de tripé da sustentabilidade, em que, de facto, estes 3 aspectos estão muito presentes e são fundamentais, porque para haver ambiente é preciso haver pessoas e é preciso haver dinheiro para continuar a investir nesta proteção que é fundamental. E desde há cerca de 15, 20 anos que a maior parte das grandes empresas e empresas cotadas em bolsa começam já a publicar, para além do seu relatório de contas, também os relatórios ESG, ou ainda numa versão também mais portuguesa, relatórios CSR, de Corporate Social Responsibility, mas não só. O ESG, que tem de seu acrónimo o Environment, Social and Governance, no fundo, permite-nos perceber quais são as políticas das empresas nestes 3 aspectos. E políticas essas que são fundamentais para o consumidor e os números mostram-nos, de facto, que cada vez mais os consumidores estão preocupados com as marcas estarem alinhadas com os seus valores, com as empresas estarem alinhadas com os seus valores. E, então, este aspecto do tripé da sustentabilidade, que a nós na Touchpoint nos dá algum agrado de falar, é de facto fundamental. Porque a verdade é que falamos sempre muito, quando falamos em sustentabilidade, do ambiente. E é fundamental tomar medidas para diminuir a pegada ambiental, qualquer que ela seja, e numa forma, digamos, menos contributora, mas contributora, compensar esta falta de neutralidade carbónica. Nós na Touchpoint não o defendemos, achamos que é um último recurso, estas questões das compensações, porque o importante, em primeiro lugar, é que se faça tudo o que é possível para reduzir a pegada. Estar constantemente a não tomar medidas e limitar-nos a compensar através de outras medidas que não têm a ver com o âmago das empresas é um mal menor, mas tem que se começar mais atrás. Agora, não basta esta questão do ambiente. É importante que as empresas também tenham a sua responsabilidade a nível social, sobre as pessoas que impactam, não só os consumidores, mas os funcionários das empresas, as comunidades envolventes, os fornecedores e a sociedade em geral como um todo. E vamos ver alguns exemplos, em particular um que me dá algum agrado falar, que é a ver com o chocolate e o cacau, que é um dos excelentes exemplos de como se pode contribuir para ter um circuito bastante contributor e preocupado com a sociedade como um todo. Mas a verdade é que empresas falidas, empresas sem dinheiro, não conseguem garantir nem o pilar social, nem o pilar ambiental. E para isso é fundamental que as boas práticas de gestão ao longo do tempo e estas práticas sejam feitas de forma responsável, consigam garantir
A verdade é esta, a sustentabilidade financeira da empresa, para que estas boas empresas continuem a contribuir para mudar alguma coisa. E essa alguma coisa é fundamental, e começo por vos apresentar um pequeno exemplo de uma empresa que talvez alguns conheçam, que é a Patagónia. We have always been a mission-driven company, and last year we changed our mission statement to we're in business to save our home planet, and one of our focused goals is using our business to inspire and implement solutions to the environmental crisis, whether that's in the money we give away to grassroots activists, our own supply chain, our own manufacturing, our products, our imprint, and our footprint around the globe. We're running out of time. And the climate crisis is real, it is here, and it needs solutions that match the urgency of the situation. My name is Lisa Pike Sheehy, and I'm the Vice President of Environmental Activism at Patagonia. Yvon Chouinard started Chouinard Equipment, and he was an avid outdoorsman and a rock climber, and he was seeing up close the destruction of nature and wild places. So when he started Patagonia, he made sure that he built in not only quality, but also sustainability, so that our products were doing the least amount of harm to the environment. In the 1980s, Patagonia took a voluntary tax on itself. We called it our Earth Tax, where we take 1% of sales each year and we give it away to grassroots environmental organizations around the world. To date, we have given away over $100 million to NGOs working on environmental issues. Currently, Patagonia is working with Dr. Bronner's and the Rodale Institute to create a regenerative organic certification for agriculture. So we're focused on pasture-based animal welfare, fairness for workers and farmers, and making sure that we are building soil and capturing carbon. Climate action is a necessity. It's a need to have, not a nice to have. You should lead with that when you're thinking about the companies that you're supporting. There's a lot of different programs at Patagonia that supports individual employees stepping up and engaging in solutions to the climate crisis. One of our most significant programs is our environmental internship. So employees can leave work fully paid for up to 2 months to go and work for an environmental nonprofit focused on an environmental issue that they care about. A program that we feel very strongly about is our Worn Wear program, and that's working with customers to understand how they can reuse, repair, and recycle their clothing so that it lasts longer. Because one of the most effective things that you can do for the climate is to keep the use of your clothing for longer. We're partners in the environmental crisis. It's going to take all of us, consumers, business, everyday citizens, activists, government. We need to match the urgency of the situation with the same energy to create the solutions and move forward. O exemplo da Patagónia, para quem não conhece, é um dos excelentes exemplos de como qualquer empresa consegue ter o seu papel e pode o fazer logo desde o início. A verdade é que a capacidade de dar aos seus funcionários 2 meses para eles dedicarem a uma causa é fabuloso. Mas não precisa de ser 2 meses, basta ser uma semana, basta ser 3 dias, basta ser um dia. Agora, é algo que a Patagónia dá como muito importante, e porque é importante para os seus funcionários, e portanto é uma forma de ter tudo equilibrado, ter as necessidades dos seus funcionários ouvidas e satisfeitas. Mas 1% da faturação é 1% da faturação. E a verdade é que fatura uma empresa 40 milhões ou fatura uma empresa 40 mil euros, 1% pode fazer a diferença. E pode fazer a diferença mais a nível local ou fazer a diferença de forma ainda mais impactante pelo volume. E é isso que a Patagónia, independentemente dos anos de maiores ou menores vendas, tem feito. Mas também
falar de si própria, é falar das suas peças de vestuário. Talvez extraordinário pensar nesta responsabilidade em que há praticamente 10 anos que eles criaram a iniciativa Worn-Wear, em que, no fundo, o que se faz e talvez alguns tenham reparado em alguns cartazes que estavam na loja, que diziam: não compre esta peça de roupa. Por baixo dizia: se tiver uma peça de roupa que possa reformar e continuar a usar. Porque é este o objetivo. O objetivo é este consumo sustentável. E isto pode ser feito na área, como vimos aqui, de vestuário, no exemplo mais direto, mas pode ser feito em todas as áreas. Depois, há um conjunto de medidas que estão por trás e que nós, hoje em dia, felizmente, já começamos a ver em muitas outras empresas. Neste caso, estamos a falar de um caminhão movido a biodiesel e de máquinas de costura movidas a energia solar. Temos que nos lembrar que isto já é uma responsabilidade há muitos anos, enquanto, por exemplo, nós hoje em dia já começamos a ver muitas empresas a terem as suas frotas automóveis, quer sejam das suas equipas que andam na rua de vendedores, quer sejam as suas equipas de distribuição, nomeadamente dentro das cidades e na capilaridade, a terem veículos elétricos e a fazerem a sua substituição. Independente do que nós possamos ter de opiniões sobre a pegada ser maior ou ser menor dos veículos elétricos face a alguns veículos a combustão ou veículos híbridos. A verdade é que esse papel tem sido assumido pelas empresas e é fundamental nós falarmos disso. E, portanto, este consumidor é um consumidor que nós não podemos olhar como sendo apenas. Já há muito tempo que no grande consumo nós sabemos isso, sabemos que é importante segmentar os consumidores, sabemos que é importante perceber que eles se comportam de forma diferente, porque os consumidores não são todos iguais e mesmo o mesmo consumidor pode ter diferentes comportamentos ao longo do dia. E se nós pegarmos em alguns dos dados mais recentes, e estamos a falar de dados, alguns deles ainda recentemente apresentados pela Kantar, mas não só, e algumas das pessoas que estão aqui presentes hoje, a verdade é que a preocupação dos consumidores está a aumentar, mas também está a aumentar de forma significativa a sua participação mais ativa. E, no fundo, se retirarmos estes dois grupos, nós vemos que, acima de tudo, o que está a acontecer, e estamos a falar nos últimos 2 anos, num período de pandemia, os consumidores, de forma consciente, com os problemas todos de saúde, com o seu ambiente, deixaram de ser indiferentes a tudo o que é as preocupações da sustentabilidade. E isto é algo que se vê em todo o lado. Mas a verdade é que para haver sustentabilidade, e nós voltamos a focar sempre neste ponto, é fundamental haver algum nível de sustentabilidade financeira nas famílias e o que nós vemos, quer através da análise de países, quer através de uma análise comparativa em termos dos PIBs desses países, é que estas preocupações começam a ter o reverso da medalha naqueles países em que as pessoas não conseguem garantir a sua sustentabilidade e das suas famílias no dia-a-dia devido às inflações, devido às dificuldades económicas, devido ao desemprego e, portanto, é uma das preocupações e que os países mais desenvolvidos, naturalmente os países com PIB mais elevado, acabam por ter uma responsabilidade maior de arrastar os outros países também. E isto é fundamental acontecer. Mas a verdade é que, se falando dos portugueses, e pegando em dados do Barómetro Europeu das Melhores Práticas de Compra, o que nós vemos é que 94% dos portugueses, tal como acontece noutros países, mas muito relevante em Portugal, estão dispostos a mudar os seus hábitos de compra em nome da sustentabilidade. Há muitos anos já que eu me recordo, e ainda estava do lado da indústria a trabalhar, quando se falava muito do caso alemão e de os consumidores alemães serem socialmente responsáveis,
sustentáveis, ambientalmente responsáveis, mas há algo que os consumidores, através dos seus critérios de compra, já têm de forma constante, que é o combate ao desperdício no momento da compra. Isso é algo que acontece em mais de metade dos consumidores. Tem em conta, dizem os consumidores, a sustentabilidade do produto, mas, tal como já acontecia na Alemanha há muito tempo, há um fator importante, que é: não se pode colocar o consumidor a pagar tudo. O consumidor diz que, e estamos a falar de 65%, diz que o preço é a principal barreira. Os consumidores ainda veem os produtos sustentáveis como sendo mais caros e muitas vezes não semelhantes em termos da sua qualidade aos produtos sustentáveis. E esta é, de facto, uma das grandes dificuldades, que é não só conseguir dar produtos a preços semelhantes ou preços não demasiado diferenciados, dar também produtos que o consumidor de facto perceba que têm o mesmo nível de qualidade, mas acima de tudo, porque isto muitas vezes já é feito, é fundamental transmitir isto ao consumidor e garantir-lhe esta qualidade e este nível de preço. Porque muitas vezes, é como a história da mulher de César, não basta selo, há que parecê-lo, mas o selo é o fundamental. O contrário, e já vamos falar de greenwashing um bocadinho mais à frente, é fundamental ser e depois também transmitir e garantir o consumidor acerca disso. Porque naturalmente que existem muitas dúvidas e muitas perguntas na cabeça ainda hoje dos consumidores. E por isso é que algumas marcas começam a lançar e ter as suas gamas próprias de produtos sustentáveis dentro, por exemplo, da própria marca própria, que hoje em dia começa a ter um papel já e um peso bastante relevante no nosso mercado. Lançámos a marca Continente Eco porque a sustentabilidade faz parte do nosso ADN. Uma marca que combina o melhor dos três mundos: a sustentabilidade, por um lado, a acessibilidade dos produtos e a sua eficácia. É muito importante que os produtos sejam eficazes. Temos uma gama larga de produtos de limpeza da casa, produtos de papel e sacos de lixo. Estes produtos são produzidos com ingredientes 100% de origem vegetal, são ingredientes biodegradáveis, não utilizamos qualquer tipo de branqueadores artificiais e, além disso, as embalagens são produzidas incorporando materiais reciclados. Parte das vendas destes artigos reverte a favor da Liga dos Bombeiros Portugueses. Se todas as famílias portuguesas substituíssem pelo menos uma embalagem de qualquer papel tradicional por uma embalagem de papel Continente Eco, poderíamos poupar 160 mil águas. É fundamental que as marcas tenham este papel, quer através de gamas de produtos, quer através das suas próprias ações no dia a dia. Nós hoje em dia vemos, como estava aqui neste exemplo do Continente Eco, vemos várias marcas com esta preocupação, não só porque de facto o consumidor começa a exigi-lo, há segmentos de consumidor em que isto ainda é mais importante do que em termos médios no mercado, mas também o papel que depois estas marcas têm, ou submarcas, de forma integrada, como neste caso, através da contribuição para a sociedade, neste caso para a Liga Portuguesa dos Bombeiros. Mas há aqui três aspectos que são de forma muito frequente focados pelas marcas e pelos retalhistas no que é o papel das empresas e a sua contribuição, que são a neutralidade carbónica, o desperdício alimentar e a questão muito em voga hoje em dia, fundamental, dos plásticos. O que nós vemos em termos de neutralidade carbónica é que Portugal assumiu, já há cerca de 6 anos, o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050.
não é isto um sinónimo de que vamos acabar com tudo e vamos ter carbono zero. A verdade é que o que é fundamental é encontrar formas de capturar este carbono e conseguir que ele não afete de forma significativa o meio ambiente e, portanto, as empresas, mais do que os consumidores a nível individual, têm um papel fundamental. É óbvio que se estivéssemos a falar da indústria automóvel, é ainda fundamental, ou talvez ainda maior, o papel do consumidor. Mas estamos a falar da indústria alimentar e o consumidor faz o seu papel pela exigência que faz às marcas. E é um caso, que é o caso, por exemplo, da Nestlé, que tem um conjunto de compromissos alinhado, como é natural, com este compromisso de 2050 e da neutralidade carbónica, e que passa por um conjunto de políticas. Talvez uma das mais recentes que possam ter visto é o compromisso com a substituição em pouco tempo de toda a sua frota por veículos elétricos, mas não só. Estamos a falar de uma empresa que tem como compromissos a proteção das árvores, o trabalhar com agricultores, acabar com a deflorestação, completar a transição para a eletricidade 100% renovável, aumentar também o número de marcas que têm no seu portfólio neutras em carbono para dar aos consumidores esta oportunidade também, porque é obrigatório que as empresas proporcionem estas oportunidades ao consumidor, não basta apenas que ele exija. E talvez seja esta área que se tem feito mais trabalho de forma visível nos últimos tempos. Mas a verdade é que um dos grandes problemas que afeta a nossa sociedade é este segundo pilar de trabalho que é necessário ser feito pelas empresas, que é o desperdício alimentar. A verdade é que os últimos números que nós tivemos acesso em 2020 havia ainda no mundo 118 milhões de pessoas em situação de subnutrição. E, por outro lado, o desperdício é feito a um nível exagerado nas sociedades mais desenvolvidas em termos económicos. Habitualmente diz que cerca de 10% da contribuição para os gases com efeito de estufa vem exatamente do desperdício alimentar. E por isso é fundamental fazê-lo de forma mais sustentável e definir políticas e fazer projetos, fazer parcerias entre as empresas de forma a que isso se consiga chegar ao consumidor de forma mais sustentável, que é esta a palavra-chave. E, portanto, o que nós vemos sempre é um conjunto de exemplos que nos levam a conseguir isto, quer seja através da reutilização dos produtos, questões de economia circular, que ainda iremos falar, quer seja através de conseguir diminuir este desperdício alimentar, dando ao consumidor a oportunidade de comprar os produtos mais perto do seu fim de vida, a preços mais interessantes para o consumidor, porque a verdade é que se o produto não for vendido, ele vai para o lixo. E no caso da Touchpoint, nós já há muito tempo que temos um pequeno softwarezinho que somos muito fãs e que temos sempre o prazer de o ver a ser utilizado, que é a capacidade de gerir preços de acordo com o prazo de validade do produto. Isto é fundamental, ter estas ferramentas, porque não podemos estar à espera de ser cada uma das lojas de forma individual a tomar as decisões. E por isso é fundamental percebermos que se um produto se aproxima do fim de vida, é fundamental, reforçando a palavra fundamental, dar este reforço ao consumidor através
de um preço mais acessível. E isto pode-se fazer, mas poderemos também ver aqui o caso do exemplo do Auchan, que, como eu disse inicialmente, tivemos o prazer de, há cerca de 4 semanas, sensivelmente 3 semanas, de entrevistar o Paulo Monteiro, o diretor da área, que nos falou de alguns testemunhos, de factos que estão a ser feitos pelo Auchan e, em particular, algumas das coisas que vamos aqui ver. Neste exemplo, eu gosto, em termos particulares, da questão de o Auchan ouvir o consumidor e tirar ideias do consumidor. Sou um homem consumidor que acha que tudo começa e tudo acaba no consumidor. E, portanto, é fundamental nós estarmos com atenção ao que o consumidor nos diz. Mas também fiquei surpreendidíssimo com o caso dos quilos e quilos, toneladas e toneladas de banana que é desperdiçada nas lojas, e é fundamental nós percebermos este ponto. Agora, não é só uma questão de desperdício alimentar. Nós ainda recentemente tivemos a Conferência dos Oceanos em Lisboa, no Parque das Nações, e a verdade é que há um número, ou uma frase que deverá impressionar qualquer um de nós. É que se nós continuarmos como estamos, em 2050 haverá mais plástico do que peixe no mar. Isto é um número ou uma frase assustadora, porque nos diz que, por um lado, andamos a matar o peixe de forma não sustentável e, por outro lado, andamos a tratar o nosso oceano de forma assustadora. Todos nós sabemos, e já vimos, infelizmente, alguns casos de baleias e de outros animais que nos são queridos a serem sufocados pelo plástico, mas depois, muitas vezes, olhamos para o lado e esquecemos, no dia-a-dia, de algumas ações que, enquanto para os consumidores, devemos ter cuidado. Há também alguns mitos e algum fanatismo nas questões que nos poderão levar a ter maiores cuidados e desculpar para não fazer. Mas, independentemente das situações, é fundamental que nós consigamos contribuir de forma significativa para a redução dos plásticos, evitando no dia-a-dia a utilização dos plásticos de utilização única. E por isso é fundamental nós percebermos que os retalhistas também podem aqui contribuir com projetos de recolha, como se foi no caso do projeto Transformar, do Eletrão e do Lidl, recolher o plástico que está nas nossas praias, e que todos nós odiamos pisar estes objetos quando estamos na praia, mas a verdade é que alguns chegaram lá porque os deitámos no mar, outros chegaram lá porque alguém os deixou na praia, e é fundamental não só fazer esta recolha, mas fazer a sua reutilização e reciclar, neste caso, mais de 110 toneladas de plástico, eram os números que nós tínhamos, e convertê-lo em aparelhos de atividade física, em mobiliário urbano, etc, etc, etc. É fundamental nós conseguirmos fazer tudo isto e contribuir para as questões do plástico. Mas, como eu dizia, há também mitos. Não é? Quer dizer, vocês ainda se recordam, quem gosta de café, dos famosos copos de plástico e de todo o trabalho que nos foi imposto de mudar os copos de plástico para copos
supostamente mais sustentáveis. Eu poderia dizer de forma muito simpática que alguém ou não bebia café ou não percebia nada de copos ou se calhar não percebia nada de reciclagem, porque a verdade é que substituir copos de plástico, que era, apesar de pouco saudável para o ambiente, era algo que era totalmente reciclável, bastava nós colocarmos no contentor amarelo dos plásticos e ele iria para ser reciclado, substituir por um copo que é de composição mista, porque apesar da aparência, estes copos são mistos, não são totalmente de cartão, exatamente para conseguirem aguentar as temperaturas e os líquidos, levou a que não haja atualmente e de forma consistente forma de reciclá-los. E, portanto, a maior parte deles acabam nos aterros, acabam no lixo indiferenciado, e quem tiver interesse poderá ver uma entrevista, uma pequena reportagem na RTP, há cerca de um mês e meio, em que as duas das empresas de reciclagem diziam coisas diferentes sobre o local onde deveríamos deitar este tipo de copos. Uns diziam no lixo indiferenciado, outros diziam no amarelo. A verdade é que, seja num lado ou seja no outro, não há ainda forma sustentada de fazer a reciclagem. E, portanto, também aqui é o caso, claro, de uma medida que se aplica o ditado da montanha ter parido um rato. Infelizmente, quem tomou a medida tinha boas intenções, mas não pensou de forma completa em todo o circuito. E por isso é fundamental nós percebermos o que é que as empresas e as pessoas podem fazer, mas particularmente as empresas. Nós, enquanto consumidores, temos um papel enquanto pessoas que trabalham em empresas, independentemente do seu tamanho, temos uma contribuição muito maior. E por isso é fundamental nós começarmos, como sempre, que é diagnosticar o impacto e saber onde é que nós estamos a influenciar. Não é por nós trabalharmos, por exemplo, na área de software que podemos pensar, não, mas nós aqui não estamos a criar produtos maus para o ambiente. Sim, mas se calhar temos as nossas equipas a viajarem todos os dias em carros alugados, para irem a reuniões, a apanharem os seus aviões, para irem ter a outros locais reuniões de 2 horas, quando poderíamos ter as pessoas a andar de transportes públicos, quando poderíamos utilizar veículos elétricos para pequenas deslocações, quando poderíamos, inclusive, e é um dos lados bons da pandemia, evitar algumas reuniões que não necessitam efetivamente de ser presenciais. Mas não só. Lembrem-se quando, por exemplo, as empresas têm grandes data centers com milhares e milhares de aparelhos a gerar calor e a utilizar a energia de forma intensiva para assegurar, por exemplo, as comunicações das lojas, etc. Porque não pensar em ter uma capacidade de gerar a sua própria energia a partir de fontes renováveis, como, por exemplo, a energia fotovoltaica. São desafios que todos nós temos que pensar e, por isso, é fundamental, antes de começarmos a fazer, diagnosticar. E só depois, então, começar a fazer efetivamente. E começar a fazer o quê? Pensar em todos os aspectos deste diagnóstico. Desde as questões do design do produto, à origem dos recursos e das matérias-primas, ao processo de produção, às embalagens e ao packaging, que é algo que as marcas têm focado imenso nos últimos tempos, mas também a toda a cadeia logística que traz os produtos até à loja, desde a fábrica aos armazéns, aos retalhistas, às lojas, mas também à própria operação de loja. Recordo-me aqui há uns anos, quando trabalhei numa cadeia que pertencia ao grupo Jerónimo Martins e que já foi substituída, que era o Feira Nova, em que nós investimos milhares e milhares de euros a substituir todos os equipamentos de frio e congelação dos nossos hipermercados. Porquê?
porque não só havia uma enorme poupança energética, que pagava em poucos anos todos os equipamentos, como, na verdade, tínhamos, ao mesmo tempo, uma maior capacidade de apresentação do produto e de conservação dos produtos. E, portanto, foi um momento em que, e há muitos exemplos destes, em que é possível trazer os dois lados. A poupança efetiva, que contribui através da melhor eficiência energética para menores consumos e gastar menos recursos, mas, por outro lado, uma maior satisfação do consumidor. Mas é fundamental também olharmos para todo o processo de entrega, o processo que envolve parceiros, porque a maior parte das frotas de entregas estão externalizadas hoje em dia e é necessário exigir a esses parceiros que também façam o seu papel, mas também a questão da economia circular, de trazer os produtos, dos exemplos que vimos aqui do desperdício alimentar, ir mais longe no outro pilar, que é o pilar social, e falar das questões da ética laboral e das políticas de trabalho justo, quer sejam para os trabalhadores, quer sejam para os fornecedores. Portanto, é fundamental que políticas, muitas vezes, de preços justos permitam a sustentabilidade, mas também as questões que falávamos da tecnologia de informação e de ir ainda mais longe com contribuições também para a sociedade como um todo e para aqueles que ajudam de forma humanitária a desenvolver uma maior justiça social e ambiental, neste caso. Dois exemplos destes casos são uma pequena marca e o seu papel, que é a Eco Experience, cuja marca é EcoX, mais conhecida, que é uma marca 100% portuguesa que transforma óleo alimentar em detergentes ecológicos. Mas não só o faz, como tem a capacidade de fazer um pouco de economia circular nas embalagens, digamos assim, em que há uma capacidade de quem compra online devolver as embalagens para serem reenchidas, como quem compra avulso poder levar a sua embalagem e fazer o reenchimento, o refill dessa embalagem. E é um pequeno exemplo para mostrar que não temos que ser grandes para fazer isso. Mas também temos exemplos de outras empresas que podemos ver aqui, como é o caso da Jerónimo Martins, de qual eu dava o exemplo há pouco tempo. Economia circular, o que é isto? De uma forma simples, é conseguir que produtos e materiais durem o máximo de tempo possível. Isto passa por, no final do seu ciclo de vida, integrá-los num processo que dê origem a novas utilizações, ou seja, a novas vidas. Desta forma, reduz a exploração de recursos naturais virgens e a produção de resíduos, o que é bom para o ambiente, para a economia e para a sociedade. O processo inicia-se na fase do design dos produtos e embalagens, que deve conjugar estas preocupações para se conseguir poupar matérias-primas e evitar resíduos desnecessários. Por vezes, o que cada um de nós pode fazer começa no momento em que acaba a primeira vida de um produto. Os óleos alimentares, por exemplo, depois de usados, não devem ser despejados no lava-louça, porque isso contamina as águas residuais com consequências no ambiente e na saúde pública. Desde 2009 que o Pingo Doce recolhe óleos alimentares usados. Os contentores são encaminhados para locais próprios, onde o óleo vegetal é limpo de impurezas, refinado e preparado para ser incorporado no gasóleo. Este biocombustível chega ao mercado e o círculo fecha-se. O mesmo acontece com as cápsulas de café já usadas, independentemente da marca. Podem ser entregues nas lojas Pingo Doce em todo o país. O plástico é valorizado, o alumínio é reciclado e as borras de café são transformadas em composto. A terra agradece, o ciclo renova-se. Este ciclo é um ciclo fundamental, as questões da economia circular. Como vimos aqui, há diversas utilizações para diversos dos desperdícios que naturalmente iremos gerar na nossa sociedade, porque a verdade é que há muitos
muitos produtos que é fundamental fazer isto, mas tal como eu tinha dito ao início, a questão da comunicação é uma questão também fundamental. E a verdade é que muitas vezes, e deixo-vos alguns segundos só para verem este pequeno cartoon de um dos meus favoritos, que é o Market Tourist. A verdade é que não basta dizer que se é sustentável, porque as embalagens são recicláveis de acordo com aquilo que nós fizemos em testes, porque utilizamos nomes bonitos, porque damos algum dinheiro para organizações que dizem green qualquer coisa. É verdade que temos que falar da comunicação, mas em primeiro lugar, não se esqueçam, é fundamental nós fazermos e efetivamente termos um suporte. Porque a verdade é que há uma grande desconfiança da parte dos consumidores em relação a tudo o que é comunicação da sustentabilidade. Cerca de metade dos consumidores dizem que não têm qualquer informação que lhes permita verificar as alegações das marcas. Ou seja, as marcas dizem e não sustentam as suas afirmações, os seus claims. E o consumidor exige que as marcas o façam. 44% dos consumidores não confia nas alegações. E isto é fundamental perceber, porque esta relação de confiança com o consumidor e as marcas tem que acontecer. As empresas têm de assumir o seu papel de educar os consumidores e de justificar a sua credibilidade, seja através de certificações, seja através de coisas tão simples como mostrar de forma clara os seus ingredientes e a forma como contribui. E vamos ser muito claros, muitos dos consumidores hoje em dia começam a olhar para os relatórios e particularmente nas gerações mais novas, nas gerações X, nas gerações Y, na geração alfa, os consumidores são maiores, peço desculpa pela palavra, buscadores de informação. E a informação, nós sabemos que hoje em dia tem tem um problema e uma vantagem. A vantagem é que está acessível em qualquer lugar. A desvantagem e o problema é que muitas vezes não é verdadeira. Portanto, o consumidor tem que ser também ajudado a encontrar esta informação que permita às marcas justificar. E depois há marcas que têm feito um trabalho ao longo de muitos anos. É o caso, um mero exemplo, poderia ter escolhido outros exemplos, do Persil, que de forma consistente é visto pelos consumidores como sendo o detergente para a roupa mais ecológico de todos. Porquê? Porque já investe nesta política e nesta estratégia há muito tempo e falo, inclusive, em pequenas coisas. Não só faz através da utilização de garrafas recicláveis, como tem sido um dos principais a fazer a poupança através das caps e das várias perspectivas de fórmulas que tem, mas também por causa de, por detrás disto, ter implementado nas suas fábricas e nos seus processos fatores que contribuem para a diminuição do consumo de energia e da pegada de CO2. E isto é fundamental fazê-lo e mostrá-lo ao consumidor. E ele reconhece-o, de facto, como sendo algo importante. Porque há uma grande diferença e é quase como se nós estivéssemos a falar de um iceberg. Um iceberg que tem uma pontinha de fora em que nós vemos pouco, mas por detrás tem muito trabalho feito de forma sustentada, que é o green marketing, que é aquela veracidade em que o consumidor é informado acerca de produtos ou serviços ambientalmente responsáveis e tem como objetivo estimular a procura ou despertá-la, mas tem de ser consistente. E o outro lado, que tem muito pouco lá de baixo e tem muito show-off cá fora e que, na verdade, é greenwashing, que é a promoção e associação das marcas ou empresas a práticas ambientalmente responsáveis quando, na verdade, por detrás não há
uma sustentação destas políticas e destes claims. E a verdade é que hoje em dia o consumidor rapidamente sabe distinguir e premiar e separar o trigo do joio. Por isso, é fundamental nós falarmos de alguns casos, em primeiro lugar, do que são as verdadeiras contribuições. E como eu tinha dito, um dos meus casos favoritos é talvez o trabalho que está a ser feito pela Mondelez num projeto que se chama Cocoa Alive, que tem a ver com o apoio às famílias e aos agricultores que estão por trás da produção de cacau em todo o mundo. E vamos ver aqui, durante poucos minutos, o que é este trabalho que está a ser feito. Without cocoa, there is no chocolate. Without the next generation of cocoa farmers, there is no cocoa. We believe in the potential of cocoa communities around the world. We are committed to working directly with farmers. Together, we are working to transform farmers' productivity, moving forward toward results that benefit the whole community. We provide knowledge and skills to improve cocoa families' livelihoods and opportunities. Inspiring a new generation of growers. Cocoa Life, transforming the lives of cocoa farming families and their communities to build a better future. Há uma frase que me capta muito neste projeto, neste trabalho, diria mais do que um projeto, neste trabalho feito, neste caso pela Mondelez, certamente vocês conseguirão dar-me exemplos semelhantes de outras empresas, noutros setores, que fazem este tipo de trabalho. Mas eu gosto particularmente de uma frase que está por trás deste trabalho, que é: se não houver agricultores de cacau no amanhã, não teremos cacau para o nosso chocolate. E a verdade é que pode parecer uma forma um pouco egoísta de nos focarmos, mas é uma forma de as empresas garantirem a sustentabilidade, e particularmente neste caso, do ambiente e social ao longo de todo o ciclo. A verdade é que já foram ajudados mais de 200 mil agricultores. Já foram ajudadas mais de 2.600 comunidades onde estes agricultores se inserem. Hoje em dia, 75%, vejam bem o número, 75% do cacau utilizado pela Mondelez é feito ao abrigo deste trabalho do Cocoa Life. E é fundamental fazer isto. Mas não basta isto. A verdade é que é possível e é fundamental garantir o amanhã. E esse amanhã faz de uma forma mais próxima, através, por exemplo, de infantários. A verdade é que estamos a falar de comunidades muito pobres em que os agricultores não têm onde deixar os seus filhos. E há um investimento aqui em infantários, mas também uma capacidade de ganharem mais dinheiro no amanhã e alguns deles deixarem de ser apenas agricultores e passarem a ser pequenos empresários. E por isso há um investimento enorme
No caso, estávamos a falar dos últimos números que nós recolhemos o ano passado, mais de 33 mil agricultores já receberam formação para criar a sua própria empresa. E isto é feito não só num aspecto que é o aspecto do ambiente que nós falamos, e estamos a falar muitas vezes da sustentabilidade, mas ligado a isso, da questão da agricultura, da questão da comunidade, da questão da família como um todo e da questão da juventude. E é fundamental todos estes aspectos e por isso é que nós consideramos este como um excelente exemplo do que tem vindo a ser feito. Mas, infelizmente, há o caso contrário, em que há um conjunto de marcas e de empresas que fazem claims que não são sustentados. E é um bocadinho como nós estarmos a dizer que vamos compensar o carbono que gastamos a falar sobre sustentabilidade plantando árvores. Não, vamos fazer um trabalho de base nos nossos processos e deixarmos apenas de falar. É fundamental nós irmos um bocadinho mais à frente e trabalharmos com o tal diagnóstico que se falava atrás, de perceber de que forma é que nós podemos contribuir. Vamos dar 2 meros exemplos. Um caso que nós, de facto, achamos que foi um pouco longe demais, que é de cápsulas de café, cujo seu claim, e vocês podem ver na embalagem do Kauai Café, dizia que eram 100% compostáveis. Mas depois, se vocês fossem ler, o que estava lá na embalagem dizia que elas apenas eram compostáveis em instalações industriais. Deixa a vocês o julgamento. Outro claim que foi feito e que não foi premiado pelo consumidor foi, de facto, um claim de menos açúcares, naturalidade, ingredientes naturais, numa marca que todos provavelmente adoramos e que muitos de nós consumem. E, na verdade, o consumidor disse não. O consumidor não reconheceu, porque no fim do dia, a verdade é que o consumidor reconhece as marcas e sabe avaliar a sua veracidade. E isto, felizmente, para a marca, neste caso, que foi a variante Life, não afetou a marca de forma maior, mas a verdade é que o consumidor não a premiou e ela hoje em dia, salvo erro desde 2017, que já foi descontinuada. Mas vivemos um momento um bocadinho diferente. Nos últimos 3 anos tivemos Covid e, à medida que saímos do Covid, levamos com algo que eu diria que só não estávamos à espera porque não tivemos atentos, como a inflação. E não estou a falar de quem defende algo que é a greenflation. Não estou a falar dessa inflação, a inflação que muitos dizem que terá que acontecer naturalmente por causa da sustentabilidade, porque os custos têm que aumentar e que é uma forma inteligente de alguns combatentes do inevitável da sustentabilidade têm para assustar alguns consumidores, por causa das questões dos custos, etc. Não, estamos a falar, em primeiro lugar, do Covid, em que o consumidor, de forma muito óbvia, ao longo da pandemia, tomou atitudes muito mais sustentáveis. Quer por questões de restrições, em que o consumidor começou a focar-se mais, e no caso português já se estava a focar, em produtos mais locais, no consumo local, a preocupação com os pequenos negócios, para que não morressem durante a pandemia, etc, etc, mas também porque o consumidor reconheceu esta ligação com a questão da saúde. A verdade é que, quando nós olhamos já em 2021 para o início do fim do Covid, 31% dos consumidores, quase 32%, já diziam que só compravam marcas ou que compravam marcas alinhadas com os seus valores e 27% distanciava-se de marcas que não estão alinhadas com os seus valores. E isto, de facto, é muito importante nós percebermos, porque o consumidor quer marcas com propósito. E os primeiros sinais começavam também já a surgir no final de 2021,
com o que se agravou hoje em dia com a inflação. A verdade é que o consumidor assumiu um maior ativismo social, mas no momento em que o dinheiro falta, começava-se já a notar um menor ativismo ambiental. E víamos que já não era tão grande a percentagem de consumidores que utilizavam embalagens para reduzir o plástico, ou com packaging sustentável, ou para reduzir emissões no transporte, ou comprar produtos em segunda mão, ou comprar produtos produzidos sustentavelmente. Porquê? Porque a verdade é que, por muito que o consumidor esteja preocupado com fatores como biodiversidade, poluição do ar, etc., 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 64% dos consumidores diz: eu gostava de fazer mais, mas o custo de vida não o permite. E não o permite onde? Não o permite nos países, como falámos inicialmente, com um menor poder de compra. A verdade é que as pessoas estão preocupadas com sobreviver, preocupam-se menos com o ambiente. Vejam o caso dos valores mais elevados, em que nós temos países como o Brasil e a Índia, quando temos com uma média de 64%, estamos a falar daqui de países com 72%, 75%. Países como o Reino Unido ou os Estados Unidos estão a contribuir abaixo ainda, felizmente, desta média, mas também a questão das gerações. As gerações mais antigas, ainda dos baby boomers, preocupam-se menos, não porque se preocupa menos com o ambiente ou não, ou mais com o ambiente. Não. Só porque já atingiram um estado de vida em que já não precisam de tanto dinheiro e têm muito mais dinheiro livre. A verdade é que os baby boomers, hoje em dia, a maior parte já não tem os seus filhos em casa. Os seus filhos já têm uma vida independente e, portanto, seja pessoas individuais, seja casais, já não têm os filhos para sustentar. Infelizmente, no caso de alguns países economicamente com maiores dificuldades, os filhos começam a regressar a casa em idade adulta. Mas isso é uma exceção. E, portanto, a geração Z está preocupada com o seu futuro. Os millennials, a geração X. Porquê? Porque ainda têm famílias para tratar ou estão a chegar ao mercado de trabalho e têm que ter o seu dinheiro para viver. Agora, a verdade é que a inflação diz-nos que 58% dos consumidores, isto é, mais uma vez, um estudo relativamente recente, compram regularmente produtos de mercearia de marcas sustentáveis. Mas, face ao aumento da inflação e dos preços que se avizinha e que já acontece, apenas 15 a 20% garante que manterão ou que irão continuar a ter a mesma aposta neste tipo de marcas. E isto é, de facto, um número que nos começa a assustar e, por isso mesmo, começamos a ver, inclusive já da parte do consumidor, algumas alterações. 3/4 dos europeus, e, portanto, sensivelmente o mesmo número, 78% dos portugueses, começam a comprar produtos em segunda mão. Então na área têxtil isto é fundamental acontecer. A quantidade de roupa que se usa e que não se volta a usar, que pode ser vendida em segunda mão, etc. Veja-se nas gerações mais novas alguns sites como a Vinted, só para dar um exemplo, em que as roupas passam de mão em mão com poucos custos e de facto se consegue ter muito mais vida do mesmo bem ao longo do tempo. Mas não só a questão da segunda mão, mas também a verdade é que esta dificuldade de ter os produtos, mesmo produtos de preço mais elevado, levam a que os consumidores peçam. Na prática era uma coisa que existia há muitos anos, que é compras a prestações. Não é? E compras a prestações não é com taxas de juros de cartões de crédito a 15% e a 20%. É de forma mais acessível para os consumidores, porque a palavra certa é acessibilidade. É isto que os consumidores querem. E por isso já estamos a chegar ao fim do nosso webinar, em que tínhamos apontado para cerca de 1 hora. A verdade é que todos nós, quando abrimos online ou em termos físicos as páginas do jornal, ou lemos um telejornal, ficamos assustados com o número de notícias que põem em causa o ambiente e a sustentabilidade. E por
isso é fundamental nós nos focarmos no que podemos fazer, no que, enquanto consumidores e enquanto empresas, podemos trazer. Porque neste momento, e para terminar, eu diria, neste momento existe um dilema que é um dilema do consumidor, que é o consumidor quer sustentabilidade, o consumidor não consegue garantir a compra da sustentabilidade face ao aumento de preços que acontece e vai, infelizmente, continuar a acontecer. Penso que a maior parte de vocês viram, estamos a falar de uma inflação de 9,1%, que é um recorde desde há muitos anos. Não me recordo se é 92, se é 98, nós não tínhamos inflação como tivemos no mês passado, de 9,1%. Inflação essa que ainda não chegou aos bens de grande consumo, da mesma forma que está a chegar a outros bens. A verdade é que os bens agrícolas não transformados aumentaram 30% de preço face ao ano anterior. Os custos energéticos dispararam de forma assustadora, e não estou ainda a falar dos disparates que alguns presidentes de empresas decidiram da área energética nesta semana dizer, mas nos bens alimentares só agora começam a ser sentidos os aumentos de preços. E esses aumentos de preços vão se agravar porque tudo vem por arrastamento. Portanto, há aqui um papel de mudança na perspectiva, possível mudança no consumo. E era isto que nós tínhamos para vos dizer sobre este nosso webinar de sustentabilidade, falar de empresas, falar de consumidores, e por isso, quem tiver, dava-vos agora alguns minutos para perguntas que tenham, dúvidas que queiram colocar, podem-no fazer através do chat e teremos o prazer em responder às vossas perguntas. Temos uma pergunta do Ricardo, que nos pergunta se temos alguma forma de consultar a média de emissão de carbono por produto ou por categoria de produtos de forma fiável. Por produto ou por categoria de produtos, não existe, infelizmente, ainda esses resultados e esses estudos. É algo que, no todo da pegada carbónica, ele não é medido, infelizmente. E é uma excelente sugestão, Ricardo, que era quase criarmos um índice de pegada carbónica nos produtos, da mesma medida que temos índices, sei lá, para os frigoríficos, para a certificação energética ou para outras questões que ajudassem o consumidor a guiar. Mas, na verdade, infelizmente, e do que é o nosso conhecimento, não existe em Portugal nenhuma forma, e mesmo em alguns outros países começam a fazer alguns testes, mas não estão ainda a ser feitos sequer por marca. Temos aqui outra pergunta que nos vai, sem ser por este chat, vem por outro chat, que é: qual é o papel do desenho das lojas para a sustentabilidade? Penso que a pergunta tem a ver com como é que pode influenciar a sustentabilidade o desenho das lojas. Acho que é um dos papéis fundamentais. Pensar de origem, da mesma forma como se foi feito o diagnóstico das empresas e todo o processo nos fabricantes, é fundamental quando se desenha uma loja que este processo seja pensado de origem. Se quer ele seja, e temos alguns exemplos já em Portugal, e os consumidores reconhecem-no, há lojas que são construídas de base já de forma mais sustentável. Por exemplo, há lojas que pensam logo em cerca de 70%, 80% dos seus consumos serem autogerados através de energias renováveis, portanto, instalação de painéis fotovoltaicos, mas não apenas nas lojas, e nós estamos a dar este exemplo das lojas por causa da pergunta, que dá dentro das lojas depois, os percursos são pensados,
os veículos que são utilizados dentro das lojas são pensados desta forma e nos próprios armazéns das lojas, nos próprios, como eu dizia, os equipamentos de frio, que são talvez alguns dos objetos que mais energia consomem e que são aí pensados. Portanto, numa loja é fundamental pensar de origem e essa é uma das grandes dificuldades, que é o reinvestimento nas lojas e na remodelação das lojas, mas não se pense nas lojas, pense nas fábricas. Ainda recentemente davam 2 ou 3 exemplos de fábricas que apostaram na instalação de painéis fotovoltaicos para, não diretamente, como quem sabe, fazer o autoconsumo, mas para abastecer a rede e ter de volta essa sua energia. E pelo menos existe aqui uma contribuição. É um processo que pode ser feito e certamente teremos muitos investimentos nos próximos tempos. Haja apoios ou não haja apoios, é fundamental fazer isto. Temos outra pergunta do Miguel Machado sobre se existe algum Estado a ponderar algum apoio económico ou fiscal para produtos mais sustentáveis de forma a combater este aumento da inflação a nível do consumidor final. Neste momento, os apoios, e comecemos pela União Europeia, os apoios que estão pensados não estão pensados diretamente para a inflação, mas o programa quadro que estamos a viver atualmente e que vai ter os próximos anos está a fazer uma aposta não na subsidiação direta dos produtos, porque isso é algo que cada vez mais a União Europeia tem abandonado, mas no apoio a empresas que implementem procedimentos e façam investimentos sustentáveis. Existem já alguns programas de apoio que têm sido estendidos a Portugal, mas ao longo do programa quadro dos próximos anos ele vai se estender e, portanto, é apoios à produção, não no aspecto da subsidiação, mas dos investimentos que são feitos e da percentagem de reinvestimento que é feita particularmente em energias renováveis e discute-se alguns apoios suplementares à substituição de frotas e de veículos automóveis que poderão vir a ter lugar. Curiosamente, existem mais apoios destes e subsidiação direta em alguns países fora da União Europeia, particularmente na Ásia e em alguns países à volta da Península Arábica, em que este comprovar de produtos que têm uma pegada ecológica maior, ou pelo menos aparente no seu processo produtivo, estarão a vir ao de cima. Alguns exemplos um bocadinho paradigmáticos em países como a Indonésia, em países como Singapura. Existem alguns apoios, mas a nível da União Europeia, nada diretamente em termos de apoio aos produtos. Espero ter respondido à pergunta, Miguel. Mais questões que haja? Bom, parece-me que então vamos encerrar o nosso webinar, não havendo mais perguntas. Resta-me agradecer a presença de todos. É sempre um enorme prazer ouvir as vossas perguntas, poder partilhar convosco alguma da nossa experiência e de algumas informações. Penso que poderemos encontrar-nos novamente num dos nossos webinars. Para quem não teve ainda a oportunidade, este webinar e os webinars anteriores sobre experiência de compra e inovação estão disponíveis no nosso canal de YouTube. A apresentação de hoje e o link para o webinar de hoje serão enviados a todos os presentes. Temos sempre enorme prazer em partilhar convosco conhecimento e que estejam à vontade para utilizar a nossa apresentação e os exemplos que demos. Em setembro, depois das férias, que esperemos que muitos de nós consigam usufruir durante as próximas
próximas semanas, em setembro, cá estaremos para falar de Business Intelligence, que é outra das prioridades que foi por vós definida no início do ano. Deixo já a dica que não vamos ter um webinar sobre Business Intelligence. Vamos antes dar-vos formas de aprender e de conseguir utilizar dados de sell-out que são partilhados pelos retalhistas em informação. Ou seja, o desafio que vamos ter na nossa próxima sessão vai ser como transformar dados de sell-out em informação e insights. É este o desafio, vai ser um modelo um bocadinho diferente e depois, para terminarmos o ano, em novembro, estaremos a falar de promoções. Não sabemos o que é que vai ser a percentagem que vamos ter de promoções, não sabemos como é que vai estar o mercado dentro de 3 a 4 meses. Cá estaremos em novembro para falar de promoções. A todos os que estiveram presentes, reforço o meu obrigado e para quem vai de férias, umas boas férias, para quem vai continuar a trabalhar nas próximas semanas, um bom trabalho e divirtam-se, sejam sustentáveis e contribuam para o futuro que nós temos do nosso planeta, que todos nós vamos conseguir fazer a diferença. Muito obrigado e até à próxima.